Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira. Olá para todos, então, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa de conversa entre amigos. Emissão para este dia 14 de janeiro do ano 2023. Como acontece todos os sábados, conversa entre amigos, onde temos cá um convidado, e hoje o Diamantino não está comigo, mas está o Narciso Gonçalves. Já sabe que pode ouvir a nossa emissão em podcast depois das 19 horas. Também pode participar e também pode ser um dos nossos convidados. Para isso, pode utilizar o nosso e-mail ondanacionalradio@gmail.com. Olá, Narciso, boa noite. Boa noite ou boa tarde ainda, Sr. Marcial. Pouco mais de 18 horas, ainda para mim é boa tarde. Boa tarde para todos os ouvintes, também ao nosso convidado e mais uma emissão de conversa entre amigos. Hoje o Diamantino fugiu, eu estou por aqui para tentar cobrir um bocadinho. Continua lá, Marcial. E então, o nosso convidado de hoje é Daniel Cardoso, ele que nos vem falar de futebol para cegos, e vamos conversar com ele durante quase 60 minutos. Olá, Daniel, boa noite. Quem é o Daniel como jogador de futebol para cegos? Bem, boa noite antes de tudo para todos e todas. Bem, quem eu? Essa pergunta é bem abrangente. Bem, Daniel, resumidamente, enquanto jogador, foi aquilo. Eu resumo dizendo que fiz tudo para o ser. Larguei uma profissão estável, com um salário razoável. Larguei o meu curso de Direito em função de um objetivo de vida, ou um dos meus objetivos de vida, que era ser jogador de futebol. Infelizmente, o meu país não me ajudou, e quando é assim nós temos que procurar quem nos ajude, ou pelo menos quem nos dê a oportunidade para o fazer. O país que me recebeu, ou que me deu essa possibilidade, foi de facto o Brasil, de quem muita gente fala, e muitas vezes não conhecemos o que de tão bom esse país tem para nos oferecer, independentemente de termos ou não termos qualquer tipo de deficiência, certo? Daniel, onde é que começaste a dar os teus primeiros pontapés na bola? Bem, olha, eu gostei sempre de futebol desde miúdo, meu. Eu ceguei com 8 anos, então tinha aquele hábito de jogar futebol de rua, e naquele tempo ter uma bola com guidos era muito caro, e havia pouca variedade no mercado, e a gente jogava com bolas de areia ou com bola com sacola plástica, né? Que era o mais económico, era o que dava para ter, e o facto de eu ser o único cego no bairro onde eu cresci, um bairro que tinha muita problemática ao mesmo tempo, com crianças com alguns problemas sociais, e o futebol era uma daquelas coisas que evitava tu ir por maus caminhos, digamos assim. E então eu sou do tempo em que tu saías de casa para jogar a bola de manhã e voltavas à noite. Então era uma atividade muito sadia, que hoje cada vez tu vês menos no dia a dia da sociedade, não é? Pouco vês hoje nas grandes cidades, vês miúdos a jogar na rua até altas horas, como se via antigamente. Então eu, enquanto criança cega, me integrei muito e desenvolvi muito os meus aspectos em termos de percepção, em termos de orientação, muito por o facto de jogar com crianças que viam, né? E sabes que quando tu brincas com uma criança, quando jogas com uma criança, muitas das vezes elas esquecem-se que tu és cego, né? Ou que tens algum tipo de patologia ou deficiência, e elas acabam te integrando de alguma forma,
sem se aperceberem do que estão a fazer. E eu senti muitas vezes isso. Então o fato de eu ser cego não me possibilitava de jogar futebol com eles, desde que eu tivesse algo que me pudesse integrar, que era o fator da sacola plástica, da bola de areia, etc, etc, e que me ajudou. Depois, mais tarde, e um pouquinho mais a sério, juntamente com os colegas que estudavam comigo na época, me convidaram para experimentar o futebol, inicialmente o goalball, mas eu não gostei da experiência do goalball, e depois sim, eu fui experimentar com eles o futebol. Isso eu tinha aqui uns 14, 15 anos por aí, e desde então nunca mais parei. Eu comecei criamos um campeonato português, com Taça de Portugal, entre outras competições, e joguei em Portugal de 2002 ou 2003 até 2011, mais coisa, menos coisa, por aí. Então tive esses anos todos jogando por uma equipa do Porto, que era pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto, do CCD, e depois acabei tendo a possibilidade de ir para a seleção. Participei no Campeonato Europeu em Málaga, isso em 2004, 2005, por aí. Representei Portugal em mais outros amistosos que teve aqui em Portugal também. Mas como as coisas não se desenvolveram bastante, ou pelo menos o suficiente, ao ponto das pessoas que estavam envolvidas não entenderem que a coisa podia ser mais profissionalizada, as coisas as pessoas começaram-se a separar, de certa forma, e eu tive essa possibilidade então de ir para o Brasil e tive que largar tudo em prol de... Daniel, quais são as diferenças que sentiste entre Portugal e o futebol praticado aqui, e mesmo o tipo de apoio que vocês tinham? Qual foi a diferença que sentiste entre Portugal e o Brasil? É muito diferente. Para já, a quantidade de atletas é incomparável, né? Da mesma forma que as populações são incomparáveis, Brasil e Portugal, o número de atletas é muito superior, como é óbvio. A quantidade de pessoas que têm alguma deficiência visual, ou total ou parcial, é gigantesca. Estamos a falar de milhões de pessoas. No quesito dos atletas que jogam futebol, no Brasil, aqui tínhamos 3 equipas. No Brasil, a primeira liga tem 15, a segunda já teve 12, 14, atualmente tem em torno de 10, e não tem uma série C por falta de recursos, porque se não fosse a questão dos recursos, conseguias construir ter uma série C, uma terceira liga no Brasil, só para ter uma noção. Depois, a quantidade de pessoas, de técnicos que existe no Brasil, professores de educação física, que sobretudo são voluntários, e isso é de realçar, porque em Portugal nós temos muita dificuldade com voluntários que se dediquem à causa, seja para ser treinador, seja para ser guia, seja para auxiliar em alguma questão envolvida com o desporto adaptado. É muito complicado. Não é fácil cativar pessoas em Portugal para o desporto adaptado, e nomeadamente para o futebol. Já no Brasil, tu achas voluntários de uma maneira inacreditável. As pessoas elas pressupõem a te ajudar em todas as variantes, independentemente do desporto que estivéssemos a falar. E no caso do futebol, eu vi muito isso acontecer. Principalmente os treinadores, muitos deles treinam equipas sem ganhar praticamente, em termos de dinheiro ou financeiramente falando, ganham muito pouco, porque se dedicam àquilo porque gostam da causa, porque querem que a pessoa com deficiência seja integrada por meio do desporto. E eu vi muito isso acontecer, principalmente à Primeira Liga, que é profissional do Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil, isto à parte, parênteses, quando eu cheguei ao Brasil, eu joguei para a Série B, que era na época, a segunda liga era uma semi-amadora, não tinha muitas ajudas,
Quando eu cheguei à Série A, ou à Liga Profissional, eu vi que a transformação que o desporto adaptado faz na vida das pessoas. Então, eu vi muitos atletas que vinham de vidas muito complexas do ponto de vista social e financeiro, de muitas favelas, e que hoje em dia têm uma vida muito diferente, sabes? Uma vida completamente independente financeiramente, muito estável, e que conseguiram conquistar objetivos que, se não fosse o desporto adaptado e o futebol adaptado, eles não conseguiriam chegar lá. Então isso foi das coisas mais fantásticas e de transformação que o futebol e que o desporto adaptado faz na vida das pessoas, a partir do momento que as instituições responsáveis entendem e fazem para que o desporto possa, de alguma forma, transformar a vida das pessoas. E o Brasil, ou a América do Sul, e as instituições que estão relacionadas com o desporto adaptado ou nessa região da América, eles têm muito isso em mente e muito isso na sua missão e na sua visão. E isso não acontece na maior parte das organizações que trabalham com a pessoa com deficiência na Europa. É muito difícil tu encontrares na Europa uma associação desportiva que olhe para o desporto não só como lazer. E no Brasil tu encontras as instituições que levam isso como lazer, ao mesmo tempo profissional, ao ponto do atleta poder viver e somente daquilo. E foi o que aconteceu comigo, por exemplo, que eu de 2015, 2016, vivi inteiramente do futebol sem necessitar de outra profissão. Embora eu tivesse outra profissão, eu poderia viver somente do futebol porque tinha bases para isso, tinha patrocínio, tenho salário, e isso é algo que raramente tu vais encontrar na Europa, ou melhor, atualmente tu encontras na Europa. Não consegues encontrar nenhum país europeu, tirando, se eu não me engano, a Inglaterra, que os atletas ganham alguma coisa, mas tirando eles, todos os outros países, de um ver jogadores de futebol para cego que ganham alguma coisa com isso. É por paixão mesmo ao desporto. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Daniel. Não achas muita diferença entre Portugal e o Brasil em termos de querer? Ou seja, Sim. desistimos nós cá em Portugal ou na Europa, se calhar, desistir muito mais depressa do que o brasileiro? Sim. Isso estás a falar foi das coisas que eu mais notei quando cheguei lá. E aí é que tu vês de onde vens e o que tu tinhas ou o que tu não tinhas. E lá eles vivem a vida muito diferente da nossa, sabes? Eles vivem a vida com muito pouco. E às vezes aqui tu tens muito e vives muito pouco a vida. Exatamente. E aí é que está o grande diferencial, sabes? Pois. Aqui tu tens, às vezes, as famílias têm aqui carro, têm dinheiro, têm casa, mas reclamam na vida todo o santo dia. Eles lá vivem numa favela, têm água dia sim, dia não, ou passam não sei quantas semanas sem ter água potável porque um cano rebentou lá no centro de distribuição de águas, têm que pagar um carro-pipa, que eles chamam lá um caminhão dos bombeiros para vir trazer água à casa, tem esgoto estourado a céu aberto, e mesmo assim tocam a vida para a frente. Aqui as pessoas têm as melhores condições de vida possíveis, ou mínimas para o cidadão, e continuam reclamando a vida. E eu aprendi muito isso com eles, muito mesmo, porque eu vi o 8 e o 80. Eu conheci atletas que tinham uma vida confortável, que tinham uma estrutura familiar bacana, mas também eu vi o outro lado, né? Muitas crianças, ou jovens no caso, que cresceram em bairros muito problemáticos, onde existe droga, onde existe muito tráfico, onde existe contrabando, onde existe todo o tipo de marginalidade que tu possas imaginar, e mesmo assim conseguir dar a volta por cima através do desporto adaptado, porque já não é fácil teres um emprego para a pessoa com deficiência, e se não tiveres outra fonte que te proporcione a independência financeira, fica muito complicado, porque vais ser obrigado a viver de algum tipo de benefício. E no Brasil eles têm essa possibilidade,
apesar de já ter muito emprego para a pessoa com deficiência no Brasil, o desporto adaptado veio dar mais uma possibilidade de tu teres uma profissão para além daquela que é típica no mercado de trabalho comum, digamos assim, não é? Daniel, a mentalidade entre, eu vou dizer, pronto, pessoas deficientes, né? Tu vives as duas. Achas que a mentalidade dos brasileiros é mais aberta e isso faz com que eles também pratiquem, por exemplo, mais desporto que os deficientes, por exemplo, no nosso país? Sim. Uma das coisas que eu notei também diferença, e eu constatei isso quando cheguei a Portugal, mais ou menos eu voltei para Portugal tem um ano já. A dificuldade de acesso que nós temos às escolas para ter contato com crianças ou com jovens com deficiência é muito complicada, é muito burocrático em Portugal. No Brasil é tão fácil que eles têm jogos paraescolares, não é? Eles têm jogos interescolas só para crianças com deficiência. Aqui isso é uma coisa surreal de acontecer, não é? Tu tens uma modalidade como o goalball que podiam desenvolver de tal forma que houvesse uma competição interescolas, porque o goalball está mais enraizado em Portugal do que o futebol, mas as pessoas não fazem para o fazer, não fazem para o ter, não é? Porquê? Por preguiça, não é? Ou melhor, por falta de vontade. Se calhar achas melhor que os ter mais deficientes visuais em Portugal são mais comodistas que os brasileiros? Ou seja, isso é uma alta nova, não é? Sim, assim, eu acho que é pelo fato, como eu te falei há pouco, no Brasil eles têm muitas dificuldades. E eles costumam dizer, eu já nasci no meio desta treta, a única maneira que eu tenho de sair dela é tocar a vida para a frente, é me virar. Porque já nasceram numa situação muito complexa, a maior parte das pessoas que eu conheci. Então a maneira de controlar a situação é olhar para a frente. E aqui tu vês que a pessoa com deficiência ela ainda está muito cómoda nos seus lugares, na sua vida. Eu vejo ainda muita criança que é pouco independente, porque a família não olha para ela como deveria ser, devia olhar para ela como cidadão antes da deficiência. E colocam muitas vezes ao contrário. Primeiro vem a deficiência, depois é que vem o cidadão, etc, etc. E aí complica muito o desenvolvimento da criança ou do jovem, seja o que for. Já lá, tu vês que a autonomia é muito grande, né? Aqui, se calhar, tu tens que ter as aulas de mobilidade, a orientação, não sei o quê, tudo certinho. Lá, os caras às vezes não têm orientação de mobilidade praticamente nenhuma, mas pegam na sua bengala e vão para a rua, né? E é uma coisa que eu vi muitas vezes, às vezes os caras não têm nem dinheiro para comprar uma bengala, andam com um pau de vassoura ou com ferro na rua e se viram, entendes? Eles vão estar à espera que alguém vá bater na porta deles para fazer isto ou aquilo. Eles saem de casa e tentam tocar a vida para a frente. E aqui eu não é que não veja isso, mas não é com tanta amplitude ou abrangência como eu vi no Brasil a acontecer, né? E como eu te falei há pouco, a questão do desporto adaptado aqui é difícil tu colocares em prática, justamente por temos organizações e temos principalmente a mentalidade das pessoas que gerem essas organizações, que gerem os institutos de educação, que não olham para o desporto adaptado como deveria ser, né? Tu vais fazer uma demonstração a uma escola sobre futebol, é tudo muito bonito, mas depois nunca mais voltam a ter que contactar, né? E é isso que chamam inclusão. Inclusão não é tu teres 30 cegos numa escola, como eu fui há pouco tempo no Porto, mais ou menos quase 30 crianças cegas, e elas brincarem à parte das outras crianças. Isso não é inclusão, não é? Isso não é inclusão. Não é só estar numa escola normal que tem inclusão. Sim, exatamente. É a escola de referência, mas referência em quê? Só porque tem 30 crianças cegas é uma escola de referência? Sim, eu por acaso, quando andei a estudar, e já foi há 40 anos, sensivelmente, não tinha muito isso, porque eu andava sempre integrado com os outros colegas da turma,
Aliás, que nem tínhamos, no início, nem tínhamos aquelas turmas reduzidas que agora se usam. Era turmas de 32, 34 alunos. Eu andei na Ramalho Ortigão, no Porto, e aí as turmas eram uma 32, outra de 34. Nós éramos 6 cegos, suponho, nessa turma, todos na mesma turma, vê bem o que é ali a escrever à máquina para os outros. Era grandes barulheiras e ninguém se importava, não se passava nada, toda a gente se dava bem, toda a gente trabalhava com tudo, não havia problema nenhum. Sim. E hoje em dia, coitadinhos, não podem fazer barulho, tem que ter só meia dúzia de... Assim, para que se possa dar mais um bocadinho de atenção ao cego, porque é preciso, se calhar, mais um bocadinho de ajuda do professor, para que não perca o que está no quadro, tudo bem. Mas nós também temos que nos adaptar, não tem que ser eles adaptar-nos só a nós, tem que haver as duas partes. Sim, eu acho que é muito por aí, sabes? Nós também aqui reclamamos por tudo e por nada. Às vezes, quando devíamos de reclamar, estamos caladinhos, e quando temos o direito e a necessidade de mesmo que reclamar, não se faz nada. Sim, eu noto muito isso porque, olha, na cidade que eu vivia no Brasil, tem vários movimentos da pessoa com deficiência. E eu aqui vejo muito pouco em Portugal. Cada um quer tratar das suas coisas. Exatamente. Eu vi lá o movimento da pessoa com deficiência que integrava paralisia cerebral, surdos, deficientes visuais, síndrome de Down, várias patologias, várias deficiências que se juntavam para reivindicar direitos e assim conseguiam atingir o seu objetivo, porque para todos. O ganho de direito de um era para todos. Exatamente, entendes? Que é o que aqui deveria assim ser. O pensamento deles, sabe? E estamos a falar de milhares de pessoas, porque eles se juntavam. Uma coisa é tu ires para a porta de uma assembleia com 10 cegos, outra coisa é ir para lá com 10 cegos, 20 cadeirantes, 100 síndrome de Down, mais 100 surdos, mais 100... Pá, é classe, meu. Exatamente. As classes se juntavam. Porque é que nós aqui, os cegos têm que ser só cegos e várias associações, uma só não chega? Sim. Porque é que não se juntam todos? De cadeiras de rodas, sim. Tudo junto, na mesma associação, para que se pudesse reivindicar mais e melhor. Sim. Porque é tal coisa. Existem muitas associações, mas depois parece que elas se juntam num ringue e cada um vai defender o seu corpo e atacar o outro. É como se estivéssemos aqui a falar num combate, quando não é. Entendes? Todos nós precisamos de ter, da mesma forma que eu tenho que cumprir com os meus deveres, eu tenho que ter acesso a direitos. E a pessoa com deficiência, ela não é mais nem menos do que ninguém. É um cidadão. Merece ter a sua atenção, merece ter algumas questões mais específicas em prol da sua deficiência, como é óbvio, mas não cair num capacitismo ou no coitadismo, porque não é isso que se pretende. De maneira nenhuma. Mais ou menos. De maneira nenhuma. Daniel, mais ou menos. Dá para ser jogador profissional em Portugal? Não. Eu já sei que vais dizer que é complicado. Não, nem pouco mais ou menos. Não dá porque por uma série de questões. Até porque, Daniel, devido ao número de equipas que tem em Portugal, não é? Sim. Creio que vocês têm uma em Coimbra, há no Porto e... Sim, do Porto está parada e tem uma em Lisboa, sim. Mas assim, mas poderia ter mais. Só não tem... porque eu nem encontro muito problema em Portugal, que é coisa que eu não encontro no Brasil. Só para teres uma ideia, no Brasil eu treinava muitas vezes, vinha no meu clube, nós tínhamos futebol, goalball, judô e futebol feminino, que estávamos a iniciar no último tempo. E às vezes vinham treinar connosco pessoal do judô e do goalball. Aqui em Portugal isso é quase impensável, porque as organizações responsáveis pelo desporto em Portugal, ou a Associação do Desporto ligada às pessoas cegas em Portugal, acha que o fato de um atleta do goalball vir experimentar o futebol é muito receoso porque pode perder aquele atleta para o goalball.
Não é? A ignorância e a estupidez mental é tanta que chegamos a esse ponto. Não é? Então o fato de tu jogares goalball não impossibilita que tu jogues outra modalidade. Ou se tu achares e entenderes que queres praticar o futebol em função de outra modalidade, qual é o problema? Então, nesse momento, nós estamos a atravessar essa fase em Portugal. A instituição que deveria divulgar o desporto adaptado como um todo, futebol, goalball, showdown, etc., etc., parece que tem medo, entre aspas, de que as pessoas que estão associadas ao goalball se interessem demasiado pelo futebol e o goalball acabe, que é, digamos, o desporto mais enraizado em Portugal, que é o goalball. E os clubes que estão associados ao goalball têm medo, entre aspas, ou falta de vontade, em desenvolver o futebol. E é isso que eu acho inacreditável, não é? Nós somos um país tão pequeno e as pessoas ainda têm esse tipo de ideias pré-concebidas, não é? Daniel, falaste há pouco que estás cá há cerca de um ano. Sim. É assim, passaste pelo Brasil, já explicaste, passaste pela Série B, depois subiste à Série A. Isso. Estás arrependido de ter voltado para Portugal para jogar futebol? Olha, Ou se fosse hoje ainda tinhas ficado, se pensavas ainda ficar lá mais uns tempos? Sim, é porque o futebol na América do Sul, Marcial, ele é vivido. Costuma-se dizer que o povo brasileiro, ou no Brasil, vive-se muito carnaval, futebol e praia, né? Embora eu não concorde, que acho que o Brasil é muito mais do que isso. Mas o futebol adaptado lá é vivido intensamente, entendes? Só para teres uma ideia, eu treinava no Brasil de segunda a sábado. Daniel, desculpa lá interromper-te, treinos... mas no Brasil eu penso que se vive tudo mais intenso do que em qualquer parte do mundo. Sim, faz parte do DNA dele. Pois faz. Faz parte da maneira que eu conheço. Mas tu vais à Colômbia, é a mesma coisa. Tu vais à Argentina, eles são muito parecidos também. No Peru, é mais ou menos a mesma coisa. No Chile, não é muito diferente então, também. América mas do no Sul. Brasil é mais intenso. Também sim, porque conhecemos mais, se calhar, digo eu. Também, sim, isso é certo. E o futebol, tu vês que o melhor futebol do mundo joga-se do outro lado do Atlântico, não é na Europa. Nós temos alguns bons jogadores na Europa, mas o melhor futebol do mundo joga-se no Brasil, com certeza. Em primeiro lugar, depois da Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, Chile. É lá onde se joga o melhor futebol do mundo. E agora estamos a assistir o melhor futebol, ou melhor, o aparecimento de bom futebol na Ásia, né? Tu vês a China, que tem uma das melhores seleções do mundo, tu tens o Irã, que é uma das melhores seleções do mundo, tu tens a Tailândia também, a Oceania também, com um excelente futebol. Porque e isso é que eu acho inacreditável, né? Nós que somos um país europeu não investimos, e vem países asiáticos, tem países africanos que têm pouquíssimas condições de trabalho. Estamos a falar em países como a Nigéria, como Cabo Verde, que não têm praticamente um campo, melhor, não tem um campo com bandas. As bandas, por exemplo, na Índia, vou dar um exemplo, na Índia eles não têm dinheiro para comprar bandas para o campo de futebol adaptado. Então as bandas são feitas por humanos, são pessoas que ficam à volta do campo e fazem a banda do campo, limitam o campo de 40 metros por 20. Né? Então tu vês que ali tem vontade. Nós aqui que temos dinheiro, não há vontade. Pois, o grande mal é mesmo esse. Quando nós temos uma federação portuguesa que é conhecedora das nossas dificuldades, quando nós temos um país que é dos países com mais campos de hóquei em patins da Europa ou quiçá do mundo, e não nos arranjam muitas das vezes um campo com as condições adaptadas que eu chamo de bandas, porque nós temos 3 bandas num campo de futebol adaptado para que a bola não transponha as linhas, e por uma questão de segurança dos atletas, a Federação diz que não existe, né? Mas vais a universidades públicas e encontras muitas delas com campo de futsal com bandas, né? Então como é que uma federação sabe que existe, mas diz que não existe? É muito estranho. E isso é que é complicado.
tu vais ao outro lado do mundo, eles não têm tantos recursos, mas a vontade é tanta em querer fazer que as coisas acabam acontecendo, né? Eu já dei, às vezes, falando com amigos meus aqui, já dei o exemplo de uma situação que aconteceu connosco, a minha equipa em 2019 ou 18 por aí. Nós estávamos sem grana para ir para uma competição, ou melhor, a grana não tinha saído, melhor dizendo, porque nós lá temos patrocínio privado e também temos a lei do incentivo ao desporto. E por uma questão de datas, qualquer coisa lá, o dinheiro não acabou saindo e nós tínhamos para ir para uma competição e sem dinheiro, levar atletas é muito complicado. E falámos com um deputado que nos ajudou e em poucas horas o dinheiro apareceu para nós irmos de viagem para a competição. E até o acesso a um servidor público, como um deputado ou um governador, que é um presidente de Câmara que eles chamam lá, nós temos muito melhor acesso. Aqui em Portugal, para tu falares com um assessor de um vereador, já é uma dificuldade. Imagina falar com o vereador. Ou com o secretário. Falar com um assessor de um deputado já é muito, entendes? É muito complicado, é muita burocracia. E o que eu digo é que eu conheço bem esse serviço. Pronto, a dificuldade é muita, né? E lá nós tínhamos... Quantas vezes nós íamos para o governador e não é fácil, né? Imagina um país como o Brasil, chegares numa cidade com 2 milhões de habitantes, a minha tinha perto de 2 milhões, mas o concelho em si da minha cidade tem 7 milhões e meio de habitantes, né? Vamos a falar uma cidade quase também em Portugal, um concelho. E chegares lá, não é fácil falares com um governador porque o cara tem não sei quantos assessores, né? Mas mesmo assim tu dizias que era do clube tal e eles agilizavam, né? É do Centro Desportivo Maranhense para cegos, precisamos de ajuda para ir para uma competição, e eles tentavam agilizar. Às vezes nem precisava de chegar no presidente, no presidente da Câmara, no governador, bastava tu falares com o assessor, que o assessor já sabia o que se tratava e já tinha autorização para resolver o teu problema. Então isso é que eu chamo de integração, é isso que eu chamo de inclusão, é isso que eu chamo de ajuda para as pessoas com deficiência na área do desporto adaptado. Eu não preciso que as pessoas me façam a cama, né? Mas se me des um lençol e uma coxa, eu faço a cama, né? É isso que eu preciso, né? E aqui em Portugal nós temos esse grande problema. As pessoas não nos dão as bases para nós podermos desenvolver. Mas eu falo desde de pessoas envolvidas no desporto, falo nas associações que são responsáveis pela divulgação e pela promoção do desporto adaptado. Então é um conjunto de fatores. Não é fácil realmente desenvolver o futebol aqui. E respondendo ao Marcelo, desculpa, Marcelo, não é? Marcelo. Viver em Portugal de futebol esquece, não dá. Se não dá para viver praticamente de goalball aqui, tirando o pessoal da seleção, que tem umas ajudas, imagina viver do futebol em que as coisas para serem desenvolvidas é muito complicado. E o mais incrível é tu veres que existem crianças de norte a sul do Brasil onde podias desenvolver a modalidade para que essas crianças não tenham a mesma necessidade que eu tive de ir para fora do país e fazer disso a minha vida, não terem essa possibilidade e mais tarde vão ter que o fazer porque o país delas não lhes dá essas bases para poder desenvolver. Eu não quero dizer com isso que todos venham a transformar-se em Cristiano Ronaldo ou em Martas da vida, né, do futebol feminino ou do futebol masculino. Mas dar as bases para que eles possam inicialmente jogar como lazer, jogar como inclusão, jogar como integração, fazer uma coisa que gostam e que mais tarde, se eles quiserem fazer isso a sua vida, que tenham bases para isso. Então, um dos motivos pelos quais eu vim para Portugal foi esse, tentar ajudar a desenvolver a modalidade e criar bases para que essas crianças e jovens lá na frente possam escolher o desporto que querem mediante a sua deficiência. E o futebol, sem dúvida, pode ser uma dessas valências. E porquê é que eu bato muito na tecla de futebol? Porque eu tive muito esse problema na escola. Eu queria jogar futebol nas aulas de educação física, o professor não me deixava porque, coitadinho, ele é cego e pode bater contra a parede e pode cair, pode tropeçar. Eu me fartei muito disso, né? E ouvi isso até o meu 9º, 10º ano, 11º, 12º ano. Não pode jogar futebol, pode cair e pode descolorar a retina,
Quer dizer, eu já sou cego, se cair vou ficar mais cego, já era? Quer dizer, em vez de ficar cego 100%, vou ficar cego 110%? Eu não sei. Não faz sentido. Não sei que idade é que tens, mas no meu 36. tempo, isto, 36, pronto, foi há mais de 40 anos que eu vim para Barcelos estudar e nunca tive problema nenhum em educação física com o professor que tinha, ele também me conhecia, mas fazia tudo exatamente igual aos outros. Tudo. Era... fazíamos corta-mato, fazíamos atletismo, era no ringue, jogávamos a bola. Nós fazíamos ginástica no pavilhão ginásio esportivo de Barcelos, onde joga o hockey de Barcelos, e tínhamos lá todas as condições para tudo também. Era basquete, era patins, era futebol, fazíamos tudo. O que os outros meus colegas fizessem, eu fazia também. Eu, o meu irmão e mais 2 que estavam na turma também. Éramos 4 e fazíamos tudo que os outros faziam. Nunca tivemos problema nenhum de podes escorregar, podes cair, pronto, naqueles terrenos externos, claro que o gajo tinha que ir com um guia porque não conhecíamos, não é? Quando íamos para o corta-mato, por exemplo. Sim. Aí sim, agora em ringue. Sim, eu cheguei a fazer corta-mato, não é? O último corta-mato que eu fiz, eu caí, nunca mais me deixaram fazer, não é? É porque as pessoas não caem, não é? Realmente, a correr. Não. É uma estupidez. Só os cegos é que caem. Sim, claro. Os que têm 2 olhos e funciona, não caem, coitado. Só se estendem. Isso eu assisti muito. Sim, eu assisti muito. E às vezes é como tu dizes, nós precisávamos de guia. E eu via que alguns professores, eu tinha que sugerir que outro colega de turma me acompanhasse, porque a mentalidade daquele professor ou professora era tão fechada que ela não conseguia enxergar um Daniel para além, ou melhor, a cegueira do Daniel para além de. Não é? Ela só enxergava que era uma criança cega e ponto final. Eles não pensavam como é que eu posso ajudar, como é que eu posso tornar mais acessível a integração dele. E eu senti isso na pele, não é? Senti muitos anos isso na pele a acontecer. E isto estudavas eu treinava no Porto. basquete sozinho e estudava no Porto, que é uma grande cidade. Pois, eu estou a falar de uma cidade do interior. Pois. Não é? Eu até acho que às vezes as cidades do interior são mais inclusivas. Não é? Às vezes sim, essa é a porque percepção que eu vive-se tenho. mais perto. Exatamente. Essa é a percepção que eu tinha. E eu estou a falar de uma escola gigantesca, onde tinha quase 1 milhar de alunos, quase 1000 alunos, e a minha inclusão era difícil justamente por isso, pela maneira como as pessoas da escola, professores, funcionários, olhavam para a única criança cega que tinha uma escola com quase 1000 alunos. E eu senti muito isso na pele. E na hora de educação física era exatamente isso que acontecia. Eu tinha que jogar futebol sozinho, fazer condução de bola e não sei o quê, sozinho. É uma dificuldade do caraças. Jogar basquete sozinho, jogar handball sozinho. E chamava isso integração. Eu não podia jogar com outros porque isso era muito perigoso. E eu vi que isso acontecia em outras cidades, com outras crianças. E quando cheguei ao Brasil e vi totalmente diferente, onde vias um professor que incluía as crianças juntamente com as outras, que tinham ou não tinham deficiência, e via sobretudo professores de educação física interessados em aprender sobre a modalidade. Aqui em Portugal tu não vês muita gente interessada. Eu já participei em algumas demonstrações e formação. O próprio Márcio, que é um treinador brasileiro que nós temos em Portugal, que é uma pessoa muito experiente nessa área, já deu muitas formações e palestras sobre o desporto adaptado e precisamente sobre o futebol. As pessoas vão ao congresso ou vão à formação, mas depois não se interessam, entendes? E no Brasil é justamente o contrário. Tu vais a uma formação dessas e a maior parte, não digo todas, como é óbvio, mas muita gente fica interessada em saber mais sobre a modalidade, mesmo não vá para treinador, vai lá auxiliar, ou ser guia, vai ter alguma utilidade. E aqui ainda temos muito essa carência da questão do voluntário, né? Daniel, lembras-te do primeiro jogo que fizeste para alta competição? Como é que foi esse dia para ti?
Fica na memória, te recordas? Sim. E a estreia, já agora, aproveitar também, como é que foi a tua estreia pela seleção? Creio que foi pela seleção de Portugal. Sim. Eu acho que o nervosismo que eu senti mais foi a primeira vez que eu senti pela primeira vez quando joguei o primeiro jogo com a seleção portuguesa. Porque os outros jogos eu era muito miúdo, e quando participei dos primeiros campeonatos de Portugal, eu levava muito na brincadeira, sabes? E eu acho que é essa a essência do futebol. É jogares como tu jogavas quando eras puto, ou jogar como jogavas na rua. Não deixar que o peso sobressuponha, que fique muito nas tuas costas, ou que sintas muito em praticar. Eu senti um maior nervosismo foi quando joguei o primeiro jogo pela seleção portuguesa em Málaga, na Espanha. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos, por aí. E depois o outro foi quando eu cheguei ao Brasil, a primeira campeonato da Série B. Eu também fiquei tão nervoso que eu não conseguia correr. Eu fiquei paralisado, só para teres uma noção. Porque talvez pelo fato de eu encontrar ali muita gente com qualidade. Não estamos a falar em meia dúzia, estamos a falar em atletas de alto nível, muitos deles que passaram pela seleção brasileira, jogadores paralímpicos. A adrenalina como eles enfrentam o futebol é uma coisa muito louca. E o meu primeiro jogo em outro país, eu era o único estrangeiro que estava a jogar naquela época lá, e então todas as atenções viram-se para ti. E eu senti o primeiro jogo, eu senti bastante, porque eu era um estrangeiro que estava a jogar pela primeira vez naquele tempo na série do Brasil. E depois disso eu fiquei conhecido pelo Daniel, pelo Portuga, né? Toda a gente me trata por Portuga no Brasil, ninguém me trata quase por Daniel. Eu sou conhecido pelo Portuga lá. E cheguei ao cúmulo de, em 2018, 2019, por exemplo, muita gente já achava que eu era brasileiro, só para teres uma noção. No início toda a gente ainda olha para mim como estrangeiro, como português. Em 2019 já ninguém falava em mim no tipo de tratavam-me por Portuga, mas muita gente achava que eu era brasileiro, porque de fato eu me integrei muito no futebol brasileiro e na vida brasileira, no próprio país, que eu sou apaixonado pelo Brasil em todos os aspectos, porque foi um país que me deu tudo, sabes, Marcelo? E me deu a possibilidade de eu poder fazer algo que tanto gosto, que é futebol, meu. E com isso eu ajudei a minha família, dei uma estrutura à minha família, e é algo que eu nunca pensei que o futebol fosse me dar, pelo menos num curto, médio prazo. E também nunca pensei que fosse o Brasil a dar-me essa possibilidade. E pronto, e quando tive essa chance eu aproveitei, claro. Daniel, se alguém te pedir um conselho, se algum jogador te pedir um conselho para ir para o Brasil, dizes logo que sim, que deve ir? Olha, assim, hoje em dia ir para o Brasil jogar futebol é mais fácil do que era na época que eu fui. Na época que eu fui, tu não conseguias ter contato com quase ninguém, não tinhas Instagram, poucas pessoas utilizavam ainda o Facebook, embora já fosse uma rede já existente, mas há 12 anos atrás, há 11 anos atrás, pouca gente utilizava a rede social como é hoje em dia. Não era tão disseminado o futebol para cegos. E então era difícil ter acesso a informações, a pessoas, a técnicos, a organizações. E hoje em dia isso tornou-se muito mais abrangente. Tu tens N de redes sociais, o Brasil e o Portugal integram-se muito em muitos grupos de rede social, discutem muito sobre as mais diversas vertentes, e o desporto não é diferente. Existe um maior intercâmbio de modalidades desportivas ou paradesportivas entre organizações brasileiras e portuguesas, e isso ajuda muito à integração de um atleta quando vai para o Brasil. Agora, obviamente que ir para um campeonato brasileiro não é nada fácil,
e principalmente se quiseres entrar no nível profissional. Então, eu, quando alguém me sonda sobre isso, eu digo, começa por baixo, não começa por cima. Começa pela Série B. Hoje em dia a Série B não é tão fácil como foi para mim há 10, 11 anos atrás, porque quando eu cheguei lá tinha um misto de amador ainda com profissionais. Já tinha muito bons jogadores de seleção também, mas existia um misto ali e não era tão levado a sério como é hoje em dia. Hoje em dia tu já tens muitos clubes da Série B que pagam um bom salário a muitos jogadores. Então, só para teres uma noção. Então, hoje em dia os clubes da Série B já levam muito a sério o futebol para cegos. E, obviamente, se te pagam, as exigências são muito maiores. Então, se vais para lá, tu tens que ter a noção que tu vais ter que dar cartas e boas cartas se quiseres ir pela primeira vez experimentar e voltar no ano seguinte. E é isso que eu tento fazer com algumas pessoas aqui, que é poder proporcionar a maior número de treinos para que um dia possam, talvez esse ano, levar um ao outro para experimentar ou ter essa experiência de jogar no futebol brasileiro, tentar começar na Série B, já com grande nível de dificuldade, onde atuam muito bons jogadores de várias nacionalidades. Na última competição do Brasileirão de 2022, tínhamos 11 internacionais a jogar, ou melhor, de 11 países diferentes, digamos assim. Tínhamos atletas do Paraguai, da Colômbia, do Chile, da Argentina. A maioria são da América do Sul, como deves calcular. Mas aí isso indica ou te mostra que o futebol brasileiro é muito competitivo e consegue atrair muitos estrangeiros. E então, o fato de tu ires para lá a primeira vez, tens de ter a noção que vais encontrar muitas dificuldades. Não é fácil. Também pelo fato de chegares lá, és um estrangeiro, vais tirar o lugar a alguém, inevitavelmente. Aconteceu comigo também, chegar lá e tirar o lugar de vários jogadores que já estavam lá há muito mais tempo do que eu, como é óbvio, e isso não é fácil, porque um estrangeiro chegar lá e demonstrar que é razoavelmente e bom o suficiente para tirar o lugar é muito complicado do ponto de vista de interação ou de relação interpessoal, mas com o tempo tu consegues contornar essa situação. Mas de fato é começar por baixo, nunca aconselho a começar pela Série A, porque de fato o nível é muito grande. Conforme estava dizendo há pouco, temos equipas, ou a maior parte das equipas treinam toda a semana, todos os dias. Nós tínhamos treinos de ou tridiários, só para teres uma ideia. Então a coisa é muito evoluída mesmo. Levam mesmo tudo a sério. Nós estamos a 10 minutos Sim. do fim da emissão já, portanto já lá passam 50, por isso há que Marcial perguntar mais. Daniel, tu no início deste programa falaste que abandonaste o teu curso de Direito e optaste pelo futebol. Se fosse, isso já há uns anos atrás, não é? Se fosse hoje, tomavas a mesma opção? Sem dúvida. Nem pensava duas vezes. Se fosse hoje, talvez as coisas seriam mais fáceis hoje, como é óbvio, por toda a evolução que o desporto vem apresentando, pelo maior número de seleções, pelo maior número de equipas, pelo maior número de atletas. Sem dúvida que hoje a integração seria mais fácil, mas tudo vale a pena, sabes? E o fato de eu ter largado um curso de Direito, que ia a meio, praticamente, tinha um filho muito pequeno na época, tive que o levar bem pequenininho, com 10 meses comigo para o Brasil. Então foi daquele tipo, ou é agora ou nunca. Tinha 23, 24 anos, ou era agora ou nunca. E eu decidi que era naquele momento. Nos primeiros anos não foi nada fácil, porque fui para um país diferente, onde eu não conhecia praticamente ninguém, a não ser pelo... Na época nós tínhamos uma rede social, que era o Wi-Fi, ou o que é que era, que a gente falava, e o MSN, né? Então a gente conhecia-se uns aos outros, por ali, mas era muito pouco.
ires para um país do outro lado do mundo, imagina a cabeça da minha família, não é? Eu chegar a casa e dizer... Como é que foi a reação da tua família quando disseste que ia para o Brasil? Estás maluco, não é? Não é? Porque sabes que tem muito aquele espelho do Brasil, da insegurança que o Brasil passa, e isso amedronta muitas pessoas, não é? O Brasil é vendido como um país muito inseguro, onde tu podes morrer muito rápido, onde a segurança não existe. É muito vendido assim, infelizmente. Mas e o Brasil também, é muito mais do que isso. Mas isso também passa muito a imagem dos brasileiros que para cá vêm dizerem isso. Sim. Eles são os primeiros a dizer isso. Sim, claro que sim. Agora, e tu vês na própria mídia, não é? A mídia, ela mostra sempre um lado. É. Né? Mostra só o lado que interessa. O que lhes interessa. Sim. E nós cada vez mais estamos a observar isso. Um lado só da mídia. Ela só mostra um lado. Ou só mostra a coroa, ou só mostra a cara. E a moeda tem dois lados. Sim. País é a mesma coisa, tem dois lados. É a mesma coisa que eu dizer, e tu observas muito isso com a vinda de brasileiros para Portugal, que compram a ideia de um país fácil, onde tudo é fácil, onde o emprego é muito fácil, onde a vida é fácil, porque vão atrás de youtubers e influencers digitais. Chegam aqui, se perdem e perdem a cabeça, querem voltar para o Brasil, não têm dinheiro, porque as dificuldades, meu amigo, existem em tudo quanto é país. Não é? Claro que sim. E as pessoas compram um produto que não existe, compram uma realidade que não existe. Portugal é seguro. Disso tens a certeza absoluta. A segurança aqui existe e que não é comparável ao do Brasil. Isso é uma segurança. E é por enquanto. E é por enquanto. Segundo, vender que existe muito emprego. Isso é mentira. Tem emprego, que é diferente de ter muito emprego. Okay? São coisas completamente distintas. Se queres vir para Portugal, e que eu digo muito a meus colegas brasileiros, se querem vir para Portugal, se preparem em termos de formação e de qualificação, porque é muito requisitado aqui. Tens que falar 2, 3 idiomas, tens que ter vários domínios a nível informático, etc. Então tu vais encontrar um mercado muito concorrido. Exato. Exigência. Já no Brasil, tu encontras muita carência do mercado de trabalho, não é? Tu encontras muita dificuldade em arranjar pessoas muito qualificadas. Então há que pensar sempre quando eles vêm para cá, e eu digo isso quase todo o santo dia. Há muita gente que às vezes me pergunta como é que é viver aqui. E há pouco tempo um brasileiro mandou uma mensagem a querer vir para cá. Ele jogava futebol no Brasil, quer vir para cá para jogar futebol, e me perguntou quanto é que o clube paga aqui. Eu disse: estás lixado. Aqui tu estás lixado, meu amigo. E quanto é que é o benefício aí, não sei o quê. Porque no Brasil tu tens o benefício pré-continuado, que é um benefício que é pago pelo governo a toda a pessoa que tem deficiência. E lá é o equivalente a um salário mínimo, coisa que não é em Portugal, não é? Não é para lá que é minha. Pronto, nós temos a PSI e olha lá. Então, até nisso eles são melhores do que nós, não é? Eles têm um benefício equivalente à PSI, só que a PSI deles é um salário mínimo, mas que existe para aí há 20 anos. E nós somos um país muito evoluído, realmente, em inclusão. É isso que chama inclusão também. Sim. É? Então, até é nesse ponto de vista de direitos nossos, da pessoa com deficiência, nós temos que evoluir muito para chegar aos pés deles. Não é? Eu já nem falo na questão estrutural e urbanisticamente falando, porque tu vês que Portugal tem evoluído no quesito da acessibilidade nas ruas, nas avenidas, tem evoluído. E isso é algo que é de destacar. Mas tem outras questões que, enfim, e tu vês que o mercado de trabalho em Portugal para a pessoa com deficiência também é muito complicado, e o Brasil, no início, quando cheguei lá, tinha pouca oferta de emprego para a pessoa com deficiência. Hoje em dia tem muita oferta para a pessoa com deficiência no Brasil. Não só porque tem a lei das cotas de contratação, mas também porque as empresas cada vez mais olham para o quesito da responsabilidade social, não é? Nós também temos a lei da cota, mas a lei da cota aqui não funciona. Sim. Não, mas é que não funciona mesmo. E eu digo sim, só que as empresas são multadas. É que as empresas têm que ser multadas. Esquecem-se disso. Mas vamos Narciso primeiro... e Daniel, nós estamos praticamente a 4 minutos. Sim, falta tempo Daniel, útil 3 minutos. Projetos para o futuro. Olha, projeto para o futuro. Eu atualmente estou... como em Portugal não temos competição,
porque estamos à espera que a Federação Portuguesa... não é? Olha, não demores muito, porque... Daniel, não demores muito, só temos mesmo menos de 2 minutos para o fim, está bem? Ok, é continuar a jogar fora do país. Eu atualmente estou jogando pela Liga Europa, que é tipo uma Champions League que foi criada no final de 2022 na Europa, incluindo alguns países. Eu estou a jogar para um país da Bélgica, que é o Charleroi, que me convidaram para jogar, então estou a disputar essa Liga Europa. E fazemos força para que durante esse ano consigamos desenvolver uma competição com um clube português, ou levar um português a integrar uma liga paralela com alguns países europeus, e assim dar possibilidade que alguns atletas em Portugal possam ter experiência e poder competir com a nossa ajuda. Um minutinho. Aproveito este minuto para agradecer então ao Daniel. Daniel, não sei se queres deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, sim, é muito resumidamente. Quem quiser experimentar o futebol, eu aconselho vivamente, mesmo que depois não queira continuar, mas aconselho experimentar, porque tu acabas desenvolvendo muitos aspectos para a tua vida como cego, em termos de orientação, em percepção de espaço. Isso nos ajuda muito, e o futebol ajuda muito e trabalha muito essas ferramentas, e poder experimentar ou em Lisboa ou em Coimbra essa modalidade. Vamos lá. E pronto, aproveito para me despedir dos nossos ouvintes. Narciso, também aproveito para te agradecer por teres vindo cá ao Conversa Entre Amigos. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, neste mesmo espaço, 18-19, aqui na Onda Nacional. Conversa Entre Amigos, ao sábado pelas 18 horas, com António Marcial e Diamantino Teixeira.